Houve algum momento na sua vida em que você sentiu um chamado para seguir um propósito e missão? Nas Escrituras Sagradas, encontramos ensinamentos profundos sobre propósito, chamado e missão. Cada indivíduo é chamado por Deus para uma finalidade específica, uma missão única que reflete sua vontade. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos para dar-lhe esperança e um futuro." Essa passagem ressalta a importância de confiar no plano de Deus para nossas vidas. Ele nos chamou com um propósito definido e nossa missão é descobrir e viver conforme esse propósito. A ideia é que cada um de nós temos uma missão única a cumprir no mundo sugere que cada indivíduo possui um propósito ou objetivo específico que é singular e pessoal. Essa missão pode estar relacionada aos talentos, paixões e experiências únicas de cada pessoa. Acredite-se que, ao identificar e seguir essa missão, os indivíduos podem encontrar um sentido mais profundo e satisfação em suas vidas. Esse conceito é frequentemente associado à sua vida nos planos de Deus, que enfatizam a importância do autoconhecimento, da realização pessoal e da contribuição para o bem-estar coletivo. A busca e a realização dessa missão única podem trazer um sentimento de plenitude e pertencimento pessoal, além de promover o desenvolvimento pessoal e comunitário. Expandindo essa ideia, a noção que cada pessoa tem uma missão única no mundo é frequentemente explorada em diversas áreas do conhecimento e prática, incluindo psicologia, espiritualidade, filosofia, até mesmo a literatura. Aqui estão alguns pontos adicionais para considerar: autoconhecimento e descoberta. A pergunta: como quero ser lembrado? Identificar a missão pessoal geralmente começa com profunda reflexão sobre quem somos, nossos valores, paixões, talentos e aspirações. Uma ferramenta espiritual como a oração diária pessoal e aconselhamento do pastor pode ajudar nesse processo. Muitas vezes, nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, moldam essa compreensão de nossa missão. Desafios e sucessos podem fornecer pistas sobre realmente o que importa para nós. No serviço ao próximo, a nossa missão inclui contribuir para o bem-estar dos outros. Isso pode não ser através de atos de serviço, carreira, ou simplesmente sendo uma influência positiva na vida das pessoas ao nosso redor. Considerar o impacto que desejamos deixar no mundo pode guiar nossas ações e escolhas. A pergunta: como quero ser lembrado? Sentido de propósito, viver alinhado em nossa missão para poder aumentar nosso senso de propósito e satisfação. Estudos mostram que ter um propósito claro pode melhorar sua saúde mental, aumentar a resiliência e promover uma vida mais longa e saudável. Nossa missão pode evoluir ao longo do tempo, conforme crescemos e mudamos. É importante ser flexível e aberto às mudanças que a vida traz. Enfrentar obstáculos e superá-los podem ser parte integrante do cumprimento de nossa missão. Esses desafios podem fortalecer nosso caráter e clarear ainda mais nossa missão. Nossas relações com outras pessoas podem influenciar e ser influenciadas por nossa missão. O apoio de cada comunidade ou de entes queridos pode ser vital para realizar nossa missão. Mesmo ações aparentemente pequenas podem ter um impacto global. Nossa missão única pode contribuir para mudanças positivas no mundo em uma escala maior do que imaginamos. A ideia de uma missão única não é apenas para alcançar objetivos pessoais, mas também sobre contribuirmos para o mundo ao nosso redor.
é um convite para explorar e descobrir nosso papel singular na tapeçaria da vida, buscando uma existência que seja tanto significativa, muito gratificante. Assim como os grandes personagens bíblicos, cada um de nós também tem um propósito, um chamado e uma missão a cumprir. Podemos encontrar nosso propósito ao nos voltarmos para Deus em oração e meditação na Sua palavra. Ao entendermos nosso chamado, podemos nos dedicar a viver uma vida que glorifique a Deus e sirva ao próximo. Que possamos então abraçar nossa missão com coragem e determinação, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Há uma situação em que você descobriu seu verdadeiro propósito de vida e missão? Nas páginas da Bíblia, encontramos um guia para descobrirmos nosso propósito, entender nosso chamado e abraçar nossa missão. Esses conceitos são fundamentais para uma vida plena e significativa e são presentes em diversos relatos bíblicos. 1, 2, 3, 4. E são presentes em diversos relatos bíblicos que nos inspiram a viver segundo a vontade de Deus. Desde os primórdios, Deus tem um plano para cada um de nós. No livro de Gênesis, vemos que fomos criados à sua imagem e semelhança, com um propósito único e especial. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de homens e mulheres que foram chamados por Deus para missões específicas. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Jeremias foi chamado para ser um profeta às nações. E Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir o plano de redenção da humanidade. Descobrir o significado do nosso chamado e missão na vida pode ser uma jornada profunda e transformadora. Na busca por compreender nosso propósito, muitos encontram orientação e inspiração nas páginas da Bíblia Sagrada. Ao mergulhar nas Escrituras, descobrimos uma riqueza de ensinamentos e exemplos que nos ajudam a entender o que Deus espera de nós e como Ele nos capacita para cumprir Sua vontade. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias de homens e mulheres que foram chamados por Deus para tarefas específicas, desde os profetas do Antigo Testamento até os discípulos de Jesus ao Novo Testamento. Vemos exemplos de pessoas que ouviram o chamado de Deus e responderam com fé e obediência. Cada um desses relatos nos oferece sobre como identificar e abraçar nosso próprio chamado e missão. Um exemplo marcante é o chamado de Moisés. Registrado no livro de Êxodo, Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel para fora da escravidão do Egito e guiá-los em direção à terra prometida. Inicialmente, hesitante e cheio de dúvidas, Moisés finalmente aceitou seu chamado e se tornou um dos maiores líderes da história bíblica. Sua jornada ilustra como o chamado de Deus muitas vezes nos desafia a sair da nossa zona de conforto e confiar na sua orientação, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, o exemplo de Jesus Cristo nos mostra o verdadeiro significado do chamado e missão. Ele veio ao mundo para cumprir o plano de redenção da humanidade, sacrificando-se na cruz para nos oferecer a salvação. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar seu exemplo de amor, serviço e sacrifício. Nosso chamado e missão estão intrinsecamente ligados ao propósito maior de proclamar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Ao refletir sobre essas histórias e ensinamentos bíblicos, somos desafiados a examinar nossa própria vida e discernir qual é o chamado que Deus colocou em nossos corações. Podemos encontrar nosso propósito ao nos voltarmos para Ele em oração, buscando sua orientação e confiando em sua providência. À medida que nos entregamos ao nosso chamado e missão,
descobrimos uma fonte de significado e realização que vai além das realizações terrenas e nos conduz a uma vida de serviço e impacto duradouro. Você já passou por uma situação semelhante? Caso tenha história ou vivências relacionadas em que você sentiu um chamado para seguir um propósito e missão, por favor, compartilhe nos comentários. Que Deus abençoe.